Meus cumprimentos, meus queridos alunos. Eu prometi para vocês conversar um pouco para explicar a questão do nosso trabalho final. É um trabalho interdisciplinar, uma vez que ele está dialogando com duas disciplinas. E são, na verdade, disciplinas que têm eixos comuns, como a organização do trabalho pedagógico, a 247 e a 289, que é a disciplina de currículo e escola, né? Então, a gente vai fazer um trabalho que seja bastante produtivo para vocês. Então, é o que a gente chama de trabalho por escolha, né? O que é um trabalho por escolha? O trabalho por escolha ele tem a ver com a lógica do trabalho que trabalha com centro de interesse, né? Você vai escolher aquilo que você sente melhor para fazer. A gente poderia, se tivesse um outro esquema, com outras possibilidades, fazer várias outras propostas. 5, 6 propostas de trabalho final, sei lá. Uma por pessoa, não teria nenhum tipo de problema, que na verdade é isso que seria interessante. Mas quem sabe na próxima disciplina, na verdade a próxima disciplina a gente vai ter uma série de opções mesmo para fazer, que é a disciplina de jogos e brincadeiras também é feito assim por escolha, e há um leque imenso de possibilidades para discutir, fazer no trabalho final, onde eu acho que a gente aprende mais sobre as coisas que a gente construiu e elaborou durante a disciplina. Enfim, vocês foram convidados na primeira opção de fazer um memorial, tá? O que é um memorial? Trata-se, né, de uma narrativa das experiências de vocês escolares, né? Mas veja, um memorial reflexivo que a gente gostaria que vocês fizessem não é apenas uma lista de atividades escolares que vocês fizeram ao longo de algum período escolar, não. Trata-se de você reviver, ou recontextualizar, ou reescrever, ou narrar experiências escolares ou experiências acadêmicas que vai trazer à tona possíveis reflexões sobre o que nós discutimos na disciplina. Eu faço uma série de questões que é muito importante dizer para vocês como é que para que vocês peguem e vá respondendo uma por uma, não. São reflexões, está bem escrito, está orientado no sentido de que são reflexões para que possibilite você fazer uma apuração dessa prática pedagógica, né? Dessas experiências, dessas crenças, desses valores, que não foi isso que a gente foi conversando ao longo da disciplina, os conteúdos escolares, dos valores, do currículo oculto, do currículo explícito, né? Que não é nada de oculto, as videoaulas que eu fiz para vocês, e dos eixos que vocês trouxeram. Então, eles dizer o que isso influenciou na sua formação, qual que é a relação crítica que você faz sobre isso. Então, da sua trajetória escolar, da forma como a sua escola era organizada, se você se vivenciou na sua escola, por exemplo, relações inovadoras com o currículo, na organização do espaço, na organização das disciplinas, percebe? É trazer para a cena deste texto, né, essas relações. Como é que você era um aluno na escola? Se era tímido, se era estudioso, se era participativo? O que esse tipo de comportamento seu produzia em relação ao olhar do professor, do diretor para você, né? Geralmente, nós vimos lá na da disciplina de avaliação, não sei se vocês lembram, tinha um texto que trabalhava sobre as avaliações, né? Sobre a avaliação oculta, né? Sobre as avaliações comportamentais, que mostrava isso, que o tímido geralmente ele sofre muito dentro da escola, né? Porque ele às vezes sabe muito, mas não sabe externar, e a escola acaba valorizando o comportamento mais extrovertido, né? Então, isso é muito importante. Então, eu gostaria que vocês refletissem à luz dessas questões. Mas eu coloco também outras questões que estão presentes na escola e que fazem um diferencial, que são sobre as culturas hegemônicas que a escola reproduz, e que as vozes ausentes, que nós discutimos isso também, não estão presentes no currículo escolar, por exemplo, umas culturas juvenis, como o mundo feminino, a classe trabalhadora, o mundo rural, o mundo ribeirinho, as pessoas deficientes,
os idosos, né, as pessoas do terceiro mundo. Seria muito interessante que você conseguisse fazer um texto que conseguisse trazer à tona a sua experiência dialogando com aquilo que está presente na escola e aquilo que também continua ausente como conteúdo. É óbvio que se você esteve na escola e tem experiência de verificar um currículo intercultural, um currículo integral, integrado, como a gente viu nos últimos textos que a gente traz para vocês discutirem, né? Seria uma experiência muito rica. Então, essa é uma possibilidade. Tá? Nós vamos conversar isso na aula hoje também. A outra possibilidade seria a segunda proposta. O que é a segunda proposta? Eu até, né, coloquei as fotos das escolas que nós trabalhamos como escolas inovadoras. A Escola Âncora de São Paulo, a Escola da Serra em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte teve a Escola Plural, que embora por decreto ela tenha sido anulada, digamos assim, né? Ela permanece nas escolas que criaram, por exemplo, as salas ambientes, as aulas que a gente chamava de geminadas, porém aulas que a gente tinha uma grade curricular que chamou-se de equalizada, no sentido de que todas as disciplinas da escola teriam a mesma carga horária. Então, quando a gente fala de tempo e espaços, a gente está dizendo de tempos, horas mesmo, escolares, como é que lida com essa escola. Então, a gente traz essas fotos e para explicar esse segundo roteiro, eu digo para vocês que vocês já estão vendo os vídeos dessas escolas inovadoras no segundo fórum da disciplina de organização do trabalho pedagógico, que é a Escola Âncora, a Escola da Serra, a Escola da Ponte, então vocês já estão vendo. Tem um material também escrito sobre essas disciplinas, sobre estas mudanças que elas fazem no seu currículo escolar, nas suas práticas, nas suas vivências e também nos seus currículos ocultos. Então, o que a gente quer? Que vocês, a partir... Eu disponibilizei um documento que eu vou tentar baixá-lo aqui, porque eu mesma tentei baixar o documento do MEC, que é um relatório do MEC de 2010, que traz vários relatórios de escolas. As escolas mandaram, como se fosse o seu PPP, e a partir desse relatório de escolas, eu solicito que vocês tirem mais 2 escolas de lá, que podem ser consideradas inovadoras. Então, o que eu fiz? Para facilitar, eu já peguei uma estrutura, fiz uma estruturinha, né, assim, tipo, Escola Âncora, tá certo? O que vocês sintetizam e trazem para nós, por exemplo, como um fundamento teórico da proposta, né? Então, vocês precisam trazer para nós, por exemplo, neste quadro essencial aqui, qual que é a abordagem principal, quer dizer, o que é o eixo, o objetivo dessa escola como um conjunto? É formar para a eficiência? É formar para o tecnicismo? Ou é trazer a formação humana nas suas diferentes dimensões, capacitando essas pessoas que estão ali para inserirem-se no mundo cultural e para serem felizes? É isso que é proposto, digamos assim? Então, um conjunto, o que representa a filosofia da escola? Então, seria assim, a prática, seria o quê? Que é a filosofia da escola principal, não é? E a partir daí, quer dizer, a partir desse eixo, que é o que diz dessa escola, toda a formação será reorganizada. Então, reorganiza-se os tempos e os espaços. Então, o que seriam os tempos? Numa escola tradicional, vocês têm um quadrinho lá também, aqui, dizendo já no início, que a organização é feita por séries, aulas de 50 minutos, não é isso? No final, divisão anual por bimestres, e aí por bimestres, a cada bimestre tem provas e testes. Essa é a organização temporal e que também tem uma lógica espacial que vai estar conectada. Na escola Âncora,
nos espaços Escola da Serra, Escola da Ponte, essa estrutura muda. Por quê? Para trabalhar com a filosofia que se pretende de formação humana, não pode mais ter o eixo de formação para a eficiência, né, porque a eficiência está ligada com a estrutura da sociedade capitalista, que prevê formar sujeitos para o trabalho, nessa noção. Então, isso muda nessas escolas, né? Ao mudar isso, você tem, então, preservado um tratamento para a diversidade e para a pluralidade. Tá? Você tem a participação dos estudantes no processo. Eu peço que vocês digam como é em cada escola dessa que esses estudantes participam. A acolhida e incentivo de projetos inovadores. Então, o conhecimento, na sua maioria das vezes, ele vai ser organizado a partir de projetos de trabalho ou de uma abordagem baseada em fenômeno, por exemplo. Hoje, muito falado isso na Finlândia, mas isso não é novo, né? Nós vamos discutir que isso não é novo. Isso vem dos escolas novistas, da década de 30, a gente já tinha uma efervescência dessas alterações escolares. Não? Muito importante, né? E outras informações que você julgar relevante. Então, você está sendo alimentado lá no Fórum 2 para fazer a proposta 2 também. E aí, praticamente assim, eu dou como que mastigado para vocês preencherem esse quadrinho aqui, que nada mais, uma coisa muito simples, mas vai ser muito importante para vocês terem, como pedagogos, que essas alterações são extremamente importantes. Elas não são feitas apenas dizendo assim, eu vou mudar de ciclo para série. Não é só isso. Quando eu mudo de ciclo, de série, né, para ciclo, eu preciso alterar uma série de outras questões, porque senão eu só mudei a palavra. E aí não adianta, né? E a gente tem muitas escolas que mudam as palavras, mudam séries para ciclo e continuam na lógica da série, uma vez que é a primeira etapa do primeiro ciclo, segunda etapa do segundo ciclo, digamos assim, terceira etapa do segundo ciclo, etapizando o ciclo, porque o ciclo tem uma outra lógica que nós já estudamos também, né? Então, veja, a terceira e a quinta escola, eu peço que vocês leiam o relatório. Vocês não precisam ler o relatório todo, o relatório tem 300 páginas. Mas vocês podem bater o olho em outras escolas, que não são estas que nós já estudamos, para verificar, seria interessante buscar em outros estados que outras escolas, em outros lugares do país, também já tentam inovação e em outros moldes, porque a escola se remodela a partir do seu contexto. Então, seria muito interessante buscar estas informações. Por fim, na página 11 do roteiro 2, o que eu faço? Eu peço, claro que você não precisa ficar restrita a este quadrinho, né? A gente faz um quadrinho, mas para dizer que você comente a importância desse trabalho que você escolheu, né, para a sua formação como professor, né? Esta é uma coisa muito importante, você destacar, porque não é para você dizer assim, gostei muito, obrigado, professor, você me ensinou demais. Não é isso, eu não quero isso, né? Você vai dizer para mim uma análise, olha, eu aprendi que para fazer inovação, nós precisamos de ter tais abordagens, nessas abordagens eu preciso alterar isso, que relações muda. Então, fazer uma análise, que não precisa ser grande, mas que seja sustentável, não é? E aí, eu falo que você pode entregar esse roteiro em diferentes formas. Você pode entregar ele desse jeito mesmo, só repostar com essas análises. Você pode fazer um PowerPoint para mostrar essas escolas. Você pode usar outras ferramentas, pode fazer da Web 2.0, pode usar o Instagram, pode usar o Facebook, um blog, o YouTube. Enfim, você pode criar, usando outras ferramentas, uma forma de mostrar isso para nós. Se você usar essas ferramentas, vai ser muito interessante, porque você vai compartilhar esse conhecimento com outras pessoas. Não se esqueçam, se usar a ferramenta, de usar as referências, de que vocês estão falando. Então,
cada vez que usar, as referências que são colocadas no curso, de cada escola dessas, enfim, vocês precisam usar as referências, né? Para garantir a autoria dos autores, né? E que isso que vocês estão dizendo é de vocês estão fazendo uma recontextualização, tá certo? Então, essa informação seria muito importante. E aqui no final eu uso as referências, que vocês podem se usarem as redes sociais de alguma forma, o Web 2.0, para fazer seu trabalho, sempre coloquem as referências, tá? Fácil, é só copiar e cortar, recortar e colar para garantir a autoria e, de certa forma, nós vamos divulgar também para outras pessoas esse trabalho, ok? Grande abraço, nós conversamos na aula mais sobre isso.